O brilho da tela da TV envolve os rostos contorcidos com expressões de espanto, enquanto o mundo assiste à traição se desenrolando diante de seus próprios olhos. Apesar de como as cenas se desenrolam, isso não é um filme de terror fictício, é TV ao vivo. As câmeras estão gravando e a tranquilidade no estúdio se desfez. Evander Holyfield, um boxeador profissional, havia perdido seus títulos para Riddick Bowe em 1992. Desde então, ele buscava uma revanche e já tinha percorrido metade do caminho para conquistar o reconhecimento que lhe faltou no início da carreira, vivendo à sombra de Mike Tyson. Tendo perdido para Bowe um ano antes, Holyfield pediu uma revanche em 6 de novembro de 1993 e, se vencesse, finalmente alcançaria o objetivo pelo qual trabalhou tanto. Faltando uma semana para o aniversário do confronto em que Holyfield perdeu o título, teria início a aguardada revanche pelo Mundial dos Pesos Pesados. As câmeras gravavam de todos os cantos do ringue, enquanto a HBO Sport transmitia a luta ao vivo do Caesars Palace. Os estádios estavam lotados de fãs que vieram assistir à luta definitiva, muitos acreditando que Holyfield ainda não conquistaria o título. Para a surpresa de muitos, desta vez foi Holyfield quem estava vencendo, conseguindo sua tão esperada vingança com as pontuações de 115 a 113, 115 a 114 e 114 a 114. Apesar da diferença nas pontuações não ser uma vitória marcante, isso o direcionou ao sucesso até surgir uma nuvem negra. Com 1 minuto e 10 segundos do sétimo round, Holyfield se manteve firme até então, mas fez algo que nenhum boxeador deveria. Seus olhos se desviaram dos punhos do adversário e se fixaram em algo que não se via ao fundo. Mas, só desta vez, a decisão foi justificada. As câmeras se moveram à esquerda para ver o que Holyfield encarava. O olhar fixo dele fez com que Bowe também se virasse. A câmera, os boxeadores e o público se depararam com algo que ninguém jamais esperaria em uma luta de boxe. Descendo do teto com um parapente motorizado estava um homem. As cordas do parapente ficaram presas na iluminação do teto antes de ele colidir com a estrutura do ringue. Ao aterrissar, o paraquedista foi derrubado não apenas pela equipe de segurança, mas também pela multidão enfurecida e em pânico, que acreditava que o homem gordo, como ficaria conhecido, representava uma ameaça para eles. Essa ansiedade era instintiva, já que as figuras políticas Louis Farrakhan e Jesse Jackson estavam presentes. Em imagens ao vivo, o homem preso ao parapente ficou inconsciente, facilitando sua detenção pela equipe de Bowe. Pelos próximos 21 minutos, seguranças e espectadores tentaram retirar a corda das luzes, temendo um incêndio. O homem foi levado ao hospital após ferimentos causados pela multidão com quem colidiu. Assim que a paz voltou, a partida continuou e, ao final, Holyfield recuperou seu título de Bowe. O gordo, mais tarde identificado como James Miller, acabou no hospital após esse momento bizarro de paraquedismo, mas não aprendeu a lição. Ele repetiu a façanha em jogos entre Raiders e Broncos e também na Premier League entre Bolton Wanderers e Arsenal, na Inglaterra. Eventualmente, ele foi banido do Reino Unido após outra façanha por lá. Nancy Guthrie, a mãe de 84 anos da conhecida co-apresentadora do Today Show, Savannah Guthrie, tornou-se o foco de uma investigação de sequestro após ser raptada de sua casa em Tucson, Arizona, no dia 31 de janeiro de 2026. Novas imagens de câmeras foram divulgadas e a polícia pede que quem reconhecer o veículo que fugiu em alta velocidade a cerca de 4 quilômetros da casa de Nancy naquela noite entre em contato. Apresente-se para que os proprietários sejam localizados e interrogados sobre seu envolvimento no caso. Sabe-se que Nancy jantou na casa de sua filha Annie naquela noite e que foi deixada em casa por seu genro, Tommaso, às 21h48. Ele aguardou fora até Nancy entrar e só então voltou para casa. Às 21h50, a porta da garagem se fechou, indicando que ela chegou em casa nesse momento.
Acredita-se que ela então foi para o quarto, mas a 1H47, a câmera da campainha da casa foi desconectada. Imagens das câmeras mostram um homem mascarado mexendo no aparelho antes de desligá-lo. Às 2H28, o marca-passo de Nancy foi desconectado do aplicativo em seu celular, e quando ela não foi à igreja como de costume, no dia seguinte, sua família foi contatada por uma de suas amigas. Quando ela não foi encontrada em casa, sua família entrou em contato com a polícia, e a investigação complicada teve início. Logo foi determinado que havia crime envolvido e que Nancy havia sido sequestrada. Iniciou-se uma busca intensa, pois Nancy tem mobilidade reduzida e depende de medicação diária. Por isso ela está em risco. Em 3 de fevereiro, a polícia informou ter encontrado uma nota de resgate detalhando as roupas de Nancy e exigindo pagamento em Bitcoin. Material biológico foi achado perto da porta da casa de Nancy e confirmado como dela. Uma segunda mensagem foi enviada para a afiliada da CBS News em Tucson, a Cold, no dia 6 de janeiro, mas o conteúdo dessa nota não foi disponibilizado ao público. A nota precisa ser autenticada, já que um homem já foi preso após fazer uma exigência de resgate falsa. O SUV de Nancy já foi removido de sua casa para ser analisado em busca de possíveis pistas, e a polícia retirou uma câmera que estava posicionada no telhado da casa. Em 10 de fevereiro, a polícia divulgou imagens de câmeras de segurança do homem mascarado que adulterou a câmera de vigilância. Um homem foi detido após a divulgação das imagens, mas liberado depois. Enquanto falava com um veículo de imprensa, ele afirmou que não fazia ideia de quem era Nancy e ficou chocado quando foi abordado pela polícia. Imagens divulgadas recentemente mostram o carro acelerando perto da casa de Nancy e podem trazer novas pistas sobre seu desaparecimento, mas as autoridades não disseram se isso é uma pista concreta. Eles solicitaram que quem tiver mais informações sobre o caso contate o FBI. 100-225-5324. Ou com o xerife do condado de Paima pelo telefone 520351490. Uma recompensa de $1 milhão está sendo oferecida por informações que levem à localização de Nancy e à prisão das pessoas responsáveis pelo seu rapto. Em 2007, a televisão tcheca e seus telespectadores ficaram tentando se recuperar de uma espécie de ataque nuclear. O Pubcasters Panorama é um programa de longa duração que oferece relaxamento matinal e revela as condições meteorológicas esperadas para o dia. O programa exibe todas as manhãs imagens ao vivo das paisagens tchecas, mostrando a beleza do país. O programa oferece vistas panorâmicas de paisagens naturais ou cidades de forma serena, no estilo webcam. As imagens costumam vir com música ou sons contínuos da natureza. No dia 17 de junho de 2007, um domingo tranquilo, os moradores da região sintonizaram seu programa matinal favorito enquanto despertavam do sono ou preparavam o café da manhã. Desta vez, as colinas onduladas das montanhas Kirkanache, no leste da Boêmia, dominavam a cena. Imagens brancas e enevoadas cruzavam a cena das colinas, exibindo sua glória. Montanhas apareciam em primeiro plano, com um campo florestado ao centro e casas nas áreas intermediárias. Mas segundos depois, um clarão ofuscante tomou a tela. Telespectadores poderiam achar que era erro da TV, mas o tempo registrado indicava o oposto. O clarão durou vários segundos antes de diminuir e a câmera continuou a percorrer a paisagem. Mas ao lado direito, uma nuvem em forma de cogumelo, do tipo que resulta de uma explosão nuclear, subiu ao céu. Sua presença sugeria uma ameaça iminente à vida. O pânico tomou conta do país, enquanto milhares de cidadãos testemunhavam a aparente explosão que ocorreu em um país frequentemente agitado por debates sobre energia nuclear. O medo na Tchequia rapidamente diminuiu ao descobrirem que não houve explosão e o que viam era obra de hackers. Os moradores olharam pelas janelas e não viram nuvem em forma de cogumelo. A calma voltou ao país, mas, de volta ao estúdio, uma investigação rápida estava em andamento.
Descobriu-se que a câmera pertencente à televisão tcheca, instalada em Kirkanashi, havia sido adulterada no local. Descobriu-se que os hackers trocaram a transmissão por um vídeo deles, mostrando uma animação em CGI de uma pequena explosão nuclear na paisagem local. Apesar de ser gerada por computador, a nuvem de cogumelo foi tão convincente que provocou pânico, sendo comparada ao impacto da transmissão de A Guerra dos Mundos, de Orson Welles, em 1938, que fez alguns acreditarem em uma invasão alienígena. Mas os hackers deixaram uma pista que pode permitir sua identificação parcial. O endereço foi rastreado até um grupo provocativo de artistas de rua, em sua maioria anônimos, chamados Stokovin. Um dos membros, com a voz modificada, explicou o motivo por trás da manifestação. Ele sugeriu que o ataque visava lembrar aos cidadãos que estão sendo manipulados por razões econômicas e políticas, mostrando que essas rotinas existem até em democracias como a deles. A televisão tcheca processaria os hackers, com 6 membros do grupo artístico radical enfrentando julgamento em 2008. Stokovin afirma que o projeto intitulado Media Reality não tinha a intenção de causar danos, mas sim de conscientizar sobre como a mídia manipula a realidade e como é fácil inserir qualquer coisa em reportagens televisivas. Stokovin é responsável por várias outras demonstrações semelhantes a esta, incluindo transformar o símbolo da harpa de neon no topo do Castelo de Praga em um ponto de interrogação e marcar o momento em que a presidência de Václav Havel chegou ao fim. A polícia de Queensland, Austrália, divulgou imagens de câmeras de segurança dos últimos paradeiros conhecidos de Dawn Wells, 70 anos, dada como desaparecida pela família em dezembro de 2025. No dia 9 de dezembro, Dawn e seu marido George caminharam juntos até um ponto de ônibus na Kingston Road, em Woodridge. Mas em algum momento, antes das 20 horas, eles acabaram se separando de alguma forma. Ele não a encontra desde então e está confuso com seu súbito desaparecimento. Sem sucesso nas buscas, ele acionou a polícia e Dawn foi registrada como desaparecida. Desde então, buscas foram feitas, mas nenhuma pista sobre seu paradeiro foi encontrada. Uma busca contou com cães farejadores, voluntários do Serviço Estadual de Emergência e uma equipe de mergulho da polícia. Eles vasculharam a Compton Road, onde Dawn foi vista pela última vez, mas sem sucesso. Desde então, imagens de câmeras de segurança foram disponibilizadas, nas quais é possível ver Dawn caminhando pela Kingston Road no dia do seu desaparecimento. George é visto caminhando logo atrás dela, puxando uma mala de rodinhas. Dawn desapareceu logo após essas imagens, divulgadas para ajudar em sua identificação caso alguém a veja. Após esses momentos, George entrou no ônibus que o casal pretendia pegar, mas então percebeu que ela não o havia seguido e tinha ficado para trás. Ele então voltou para o ponto de ônibus, mas naquela altura, Dawn não estava em lugar nenhum. Vale destacar que Dawn tem vulnerabilidades de saúde e precisa de cuidados médicos constantes, o que aumentou as preocupações com seu bem-estar durante o desaparecimento. Após seu caso ser divulgado, várias pessoas contataram a polícia dizendo ter visto Dawn. Ela teria sido vista em Hervey Bay, em Queensland, assim como em Toowoomba e na Gold Coast. Uma testemunha disse tê-la visto em uma rodovia interestadual em Melbourne, mas todas as pistas foram investigadas sem resultados. George fez apelos públicos por informações sobre o caso dela e pediu que qualquer pessoa que saiba onde ela está entre em contato urgentemente com as autoridades. Para ajudar na memória das pessoas, a polícia de Queensland colocou um manequim em um dos locais de busca, vestido com roupas parecidas às que Dawn usava quando foi vista pela última vez. Esses itens incluem uma camisa preta, shorts jeans azuis, um boné verde com estampa verde na frente, sapatos rosas e uma pochete. Hospitais da região foram contatados, mas não há registro de Dawn ter sido internada, e sabe-se que ela não usou seu Go Card, um cartão eletrônico utilizado para transporte público em áreas da Austrália, desde que desapareceu.
Como Dawn pode ter ficado confusa e desorientada sem a medicação diária, acredita-se que sua condição médica pode ter contribuído para o desaparecimento. Ela pode estar assim se for vista, então deve ser abordada com calma. Ela é descrita como tendo o cabelo castanho encaracolado até os ombros, com 1,50 e 7 metros de altura e corpo esguio. Ela também anda com um jeito de andar característico. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Dawn deve entrar em contato com a Police Link pelo número 131444 ou pelo número de emergência 000. Foi o ônibus espacial Columbia dos Estados Unidos na missão STS-017, a 28ª missão espacial, em janeiro de 2003. A nave fez seu primeiro voo ao espaço sideral em 1981. Ela passou por vários ajustes, testes e inspeções nas 2 décadas seguintes, sem apresentar problemas conhecidos nas missões subsequentes, até este exato momento, um momento que seria transmitido ao vivo para a nação assistir. A 28ª missão estava prevista para o dia 11 de janeiro de 2001, 2 anos antes de realmente decolar. Vários problemas estavam impedindo que o projeto fosse lançado conforme o cronograma. Atrasos ocorreram toda vez que o ônibus espacial estava pronto, por vários motivos. A espera pareceu valer a pena. Multidões se reuniram do lado de fora de suas casas em 16 de janeiro de 2003, com os olhos voltados para o céu, esperando ver o foguete romper o que parecia ser um céu impenetrável. Outros assistiriam aos acontecimentos ao vivo nas telas da televisão. Câmeras apontadas para cima para contemplar a imensa criação que realizaria experimentos de microgravidade além dos limites da Terra. A nação observou maravilhada quando os tremores começaram e o ônibus espacial subiu ao céu, atingindo 8 minutos e 34 segundos antes de entrar em órbita. Mas, 80 segundos após o lançamento, surgiu o primeiro sinal de que a missão falharia. Um pedaço de espuma do tanque de propelente do ônibus espacial se soltou e atingiu a borda da asa esquerda. As câmeras deram zoom na colisão, mas os engenheiros não conseguiram determinar a localização nem a extensão do dano. Não era a primeira vez que algo assim acontecia. 3 lançamentos anteriores do ônibus espacial tiveram danos parecidos, mas nunca críticos. Todos esses incidentes, incluindo este, foram tratados com seriedade, pois engenheiros da agência acreditavam que o dano à asa poderia causar falha catastrófica. Como a espaçonave já estava no ar, sem nada que pudesse parar sua trajetória com segurança, a missão continuou. E pelas próximas 2 semanas, o Columbia seguiria em órbita. Nesse período, as preocupações não foram tratadas porque, segundo a NASA, se houvesse dano grave ao ônibus espacial, nada poderia ser feito naquele momento. A nave espacial estava programada para retornar no dia 1º de fevereiro e ela rompeu a atmosfera exatamente conforme o previsto. Mais uma vez, câmeras transmitiram o evento ao vivo, com a WFAA e a ABC exibindo a reentrada nas telas de TV de todo o país. Columbia havia entrado na atmosfera da Terra às 8h43 daquela manhã, totalmente intacta, sem nenhum indício do que aconteceria em seguida. Lá vai ela, disse o apresentador da FAA. A luz brilhante é um material resistente ao calor, pegando fogo no ônibus espacial. 10 minutos após o início da reentrada, a 70.400 metros acima da costa da Califórnia, viajando a 23 vezes a velocidade do som, a 16 minutos do pouso na Flórida, a nave espacial começou a dar sinais de um desastre iminente. Os engenheiros notaram o primeiro indicativo. Faltavam placas térmicas na borda de ataque da asa esquerda. Depois, vento e calor entraram na asa, causando sua explosão. Aqui parece que pedaços da nave estão se soltando, e o apresentador comentou de novo. Destroços caíram enquanto o Columbia sobrevoava o Texas. Destroços da espaçonave caíram perto de Lubbock. Câmeras deram zoom nas fragmentos voando e nas trilhas de fumaça que marcavam sua rota, às 9 da manhã. Um estrondo alto ecoou sobre Dallas.
O ônibus espacial se desintegrou e explodiu no céu, espalhando destroços a quilômetros do local inicial. Restos do ônibus espacial seriam encontrados em mais de 2.000 locais, depois disso, espalhados pelo Texas, Arkansas e Louisiana, destacando a magnitude desse desastre. Robert Rhys Hughes, de 35 anos, não foi visto por nenhum de seus amigos ou familiares desde o dia 29 de novembro de 2025, e eles descreveram seu desaparecimento prolongado como algo muito fora do comum, o que tem causado muita preocupação. Robert é da cidade de Isingwold, North Yorkshire, Inglaterra, e é descrito por quem o conhece como muito gentil e carinhoso, que jamais ficaria longe de casa sem avisar a família. No dia do desaparecimento, Robert foi visto pela última vez caminhando pela Crab Mill Lane, em Isingwold. Imagens de câmeras de segurança geraram ainda mais preocupação com seu bem-estar, pois ele parecia ter um ferimento na cabeça. Quando ele não voltou para casa naquele dia, foi dado como desaparecido, e desde então a polícia fez buscas, mas não o encontrou. Sabe-se que ele estava na região do Crab Mill por volta das 13h10 da tarde. Mas não se sabe para onde ele foi depois disso. Drones foram usados para vasculhar a área do alto, na esperança de encontrar pistas que levassem a polícia ao seu paradeiro, mas nada foi encontrado. A família de Robert disse que a temperatura caiu muito desde seu desaparecimento e agora teme pela saúde dele, pois não estava vestido para o frio quando foi visto pela última vez. Moradores entre Boroughbridge, Isingwold e Thirsk devem revisar imagens de suas câmeras para verificar se Robert aparece e enviar o material à polícia rapidamente, permitindo buscas nessas áreas. Também receberam orientação para inspecionar construções externas em suas propriedades, caso Robert tenha buscado abrigo do mau tempo. Investigadores relataram que dados digitais sugerem que ele passou por Raskelf após sair de Isingwold e pode ter caminhado por Brafferton. Câmeras de segurança da Crab Mill Lane registraram Robert entrando na área como suspeitavam. As imagens foram divulgadas para ampliar a conscientização sobre o caso dele. Espera-se que alguém o reconheça e avise a polícia. As autoridades informaram que mobilizaram recursos especializados em Brafferton e Helperby, mas sem sucesso. Ainda não se sabe se o ferimento na cabeça tem relação com seu desaparecimento, mas essa possibilidade não foi descartada. Robert é descrito como tendo entradas no cabelo, porte físico mediano e medindo 1,60 m de altura. Nas câmeras de segurança, ele usa jaqueta impermeável escura, calça chino cinza e botas de caminhada. Qualquer pessoa que vir Robert ou souber onde ele possa estar, deve ligar para o número 101 para entrar em contato com o Serviço de Polícia de North Yorkshire. Se ele estiver em perigo ou você souber onde está, ligue para o 999 e informe o número de referência. 122-502-251-46. Informações serão rapidamente enviadas à polícia, que fará o possível para localizar Robert o quanto antes. Era 19 de novembro de 2004, uma noite em que a NBA mudou para sempre. Um evento de caos e fúria deixou reputações abaladas e destruídas, e a delicada relação entre jogadores e torcedores foi afetada. Foi uma sequência de momentos impensados que se desenrolou ao vivo nas telas de televisão, com torcedores desavisados do Indiana Pacers e do Detroit Pistons assistindo de suas casas, fazendo suas apostas momentâneas sobre quem venceria o jogo. O jogo de basquete foi realizado no Palace, em Auburn Hills, Michigan, que mais tarde daria nome ao incidente Malice at the Palace. Com tensões crescentes fervendo sob a superfície da NBA há anos, o Pacers e o Pistons entraram em quadra para disputar o que deveria ter sido uma partida de 48 minutos, mas que acabaria virando um esforço de 2 horas e 49 minutos, transmitido ao vivo. Faltavam apenas 45,9 segundos para o fim do quarto período, quando o pivô do Pistons, Ben Wallace, tentou uma bandeja, mas foi derrubado por trás pelo ala do Pacers, Ron Artest.
Foi então que as tensões que estavam se acumulando chegaram ao ponto de ebulição. Wallace, furioso por ter seu arremesso impedido, acabou empurrando Artest, dando início à briga que estourou ali mesmo na quadra. Jogadores das equipes brigavam enquanto árbitros e oficiais tentavam separá-los. O conflito acabou, mas as tensões persistiram, permitindo que os oficiais discutissem as consequências. Enquanto esperava a entrevista, Artest estava deitado na mesa dos anotadores quando um torcedor irritado do Pistons, descontente pela interrupção do jogo a 45 segundos do fim, jogou uma bebida em Artest, que ainda estava furioso. Stephen Jackson e seu companheiro subiram irritados nas arquibancadas atrás de quem jogou o copo. Infelizmente, Artest pegou o torcedor errado. O responsável estava várias fileiras acima. Os companheiros de equipe agarraram um torcedor inocente, causando puro caos e decepção nos telespectadores em casa. O jogo foi interrompido e o Palace of Auburn Hills estava sendo profanado. O local antes palco de campeonatos tornou-se campo de batalha e isso desagradou os torcedores. Jermaine O'Neal, jogador dos Pacers, também se envolveu no caos quando um torcedor ousado desceu das arquibancadas e entrou na quadra. Em resposta ao caos crescente, torcedores de todos os cantos começaram a pegar tudo o que podiam e arremessar em direção aos jogadores. As autoridades foram alertadas sobre o ginásio, levando a uma grande presença policial para restaurar a ordem no evento. Levou pelo menos 10 minutos para que a arena fosse esvaziada, com a multidão ainda jogando pipoca e bebidas nos membros do time enquanto eles começavam a sair pelos túneis. A polícia escoltou os jogadores para um local seguro e o jogo foi abandonado. Embora nunca tenha sido concluído, a NBA concederia a vitória ao Pacers, com base no placar no momento em que o jogo foi interrompido, 97-82. A conquista, porém, não veio acompanhada de comemoração ou celebração. Artest seria suspenso pelo restante da temporada, o que significava mais 86 jogos, a suspensão mais longa da história da NBA por um conflito em quadra. O que seria uma celebração pela conquista do filho virou uma busca frenética por Ruben Waitaka, de 73 anos. A família lá está muito preocupada com sua saúde mental pelo comportamento estranho antes do desaparecimento. Em maio de 2025, Ruben e sua esposa, Elizabeth, viajaram de seu país natal, o Quênia, para o Alabama, onde planejavam participar e comemorar a formatura do ensino médio de seu primeiro neto. Eles chegaram aos Estados Unidos e ao Alabama em 14 de maio, seguindo para uma casa de familiares. Eles passaram a noite lá, mas na manhã seguinte tudo ficou estranho. A filha de Ruben, Emily Ann Balua, afirmou que seu pai parecia estranho desde o dia em que chegou ao Alabama, pois ele nem sempre parecia saber onde estava ou por que estava lá, o que é muito fora do comum para ele. Elizabeth explicou que testemunhou o mesmo comportamento estranho na manhã do dia 15 e forneceu à polícia os detalhes daquela manhã. Ela disse que Ruben saiu da casa da família e, ao falar com ele, ele parecia desorientado e confuso. Ele também agiu de forma estranha na segunda parte do voo de Frankfurt ao Alabama, ficando incoerente, e Elizabeth precisou ajudar uma comissária a mantê-lo em seu assento. No aeroporto, ele tentou subir a escada rolante na contramão e caiu, machucando o joelho. Ele continuava se afastando da casa, e no início ela tentou fazê-lo voltar, mas não adiantou. Ela então começou a segui-lo, mas percebeu que as portas da casa tinham ficado destrancadas, então voltou rapidamente para trancá-las. Mas ao tentar alcançá-lo, percebeu que ele já não estava à vista e nunca mais foi visto. Após o avistamento inicial, ao menos 2 motoristas deram carona para Ruben, mas o departamento de polícia de Calera não sabe para onde ele foi em seguida. Sabe-se que ele pegou uma carona com alguém enquanto ainda estava no bairro da família, e a segunda pessoa o levou até um posto de gasolina Chevron a cerca de 3 quilômetros da casa, mas ainda não se sabe por que ele teria querido ir até lá. A família de Ruben acha que ele pode tentar voltar ao Quênia em seu estado de confusão e pedir a alguém para levá-lo a uma cidade. Ele pode estar tentando voltar para Kimboni, na Somália, de onde é originalmente.
Divulgaram imagens de câmeras de segurança mostrando seus últimos movimentos. Mostra Ruben no posto de gasolina, andando rápido com as mãos cruzadas atrás das costas. Nada em seu comportamento parece incomum, exceto que ele pode estar confuso. As imagens mostram Ruben mancando levemente devido à queda na escada rolante do aeroporto. Uma testemunha contou à polícia que viu um homem que correspondia à descrição de Ruben rastejando sob o portão de um clube perto do posto de gasolina. Em seguida, ele se levantou e entrou em uma área arborizada próxima e não voltou mais para casa desde então. Sugeriram que ele pegou outra carona em um posto de caminhoneiros atrás do posto de gasolina. Se for o caso, ele pode ter saído de Calera. O público foi orientado a não dar carona a ele, caso seja visto, e a avisar imediatamente a polícia para que ele possa ser reunido com a família. Elizabeth já retornou ao Quênia e está desesperada por notícias sobre o sumiço do marido. Ruben tem cabelo preto, olhos castanhos, cerca de 1,5 metro de altura e pesa cerca de 75 quilos. Ele foi visto pela última vez com calça caque e camisa xadrez. Qualquer pessoa que tenha visto Ruben ou que saiba onde ele possa estar deve entrar em contato pelo número 205-668-3505 ou ligar para o 911. No dia 17 de maio de 1995, às 18h45. Uma interrupção tomou conta das telas de TV em San Diego. Notícias de última hora e acabamos de receber, quebrando o silêncio e interrompendo os desenhos animados. Algo estranho ocorria nas ruas da melhor cidade da América. O CBS Evening News transmitia ao vivo o evento em desenvolvimento para a cidade. Para quem assistia em casa, parecia o começo de uma guerra. Um tanque de guerra atravessava a estrada. A máquina de guerra de 58 toneladas avançou pelas ruas movimentadas, mas não em preparação para um conflito iminente. Ela não deveria estar ali. Dentro estava o sequestrador Sean Timothy Nelson, 35 anos veterano do Exército dos Estados Unidos, cujos motivos seguem desconhecidos. 15 anos antes, Nelson havia servido como comandante de tanque durante seu tempo de serviço, e esse passeio improvisado no veículo de guerra sugeria que ele nunca perdeu a ligação com sua antiga função. Por motivos desconhecidos, ele foi levado a roubar esse veículo incomum e sair destruindo pelas ruas de San Diego. Por quase 10 quilômetros, o tanque M60A3, roubado, atropelou veículos estacionados, destruindo tudo e, em certo momento, arrastou um semáforo preso por uma curta distância. Sirene de polícia ecoavam ao lado desse veículo de destruição, tentando desesperadamente desacelerá-lo, mas o esforço durou quase 30 minutos. Enquanto os telespectadores assistiam de casa ao desenrolar desse dilema angustiante, muitos se perguntavam como exatamente tudo aquilo havia começado. Meia hora antes, Nelson havia dirigido sua van Chevy até o arsenal da Guarda Nacional da Califórnia em Kearney Mesa. O local fechava às 17h, então os portões estariam trancados. Por sorte, porém, naquela noite em particular, os funcionários estavam trabalhando até mais tarde do que o habitual nos pátios de veículos. O veterano passaria pelos portões destrancados do arsenal, quebraria o cadeado do veículo e entraria no tanque pela escotilha. Depois, ele saiu dirigindo, ignorando os funcionários que tentaram pará-lo. Ele esmagou carros enquanto dirigia, derrubando postes de luz, um trailer, hidrantes, semáforos e postes que forneciam eletricidade para muitos moradores, deixando toneladas de destruição para trás. Nelson, felizmente, jamais disparou a maior arma de fogo de São Francisco. Ele destruía tudo diante dele como brinquedos sob os pés de uma criança correndo. Os espectadores ficaram tensos quando a perseguição terminou, com policiais correndo e pulando sobre o tanque instável. Depois dessa aprovação, o governador Pete Wilson mandou a Guarda Nacional adotar um novo sistema de segurança para evitar futuras destruições. Há poucos detalhes sobre o desaparecimento de Natália, uma ucraniana dada como desaparecida em Boston, Lincolnshire, Inglaterra.
As autoridades não divulgaram o sobrenome dela por motivo desconhecido e buscam contato com quem possa ajudar nas investigações. Natália, que acredita-se ter cerca de 40 e poucos anos, foi vista visitando alguns amigos no dia do seu desaparecimento, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Ela saiu de lá e acredita-se que estava caminhando para casa quando foi vista por volta das 20 horas, mas desde então não foi mais vista nem houve notícias. No apelo original ao público após o desaparecimento, investigadores disseram que ela foi vista pela última vez caminhando perto da Ponte Sluice pouco antes de sumir, logo após ser vista pelos amigos. Sem resposta ao primeiro apelo, um segundo pediu ao público que ficasse atento a Natália e avisasse a polícia imediatamente ao vê-la, facilitando sua localização. Por isso, eles pediram que qualquer pessoa que esteve na região da Ponte Sluice entre 21 horas e 15 e 22 horas e 30 entre em contato para que possa ser questionada sobre o que viu. Eles podem ter informações, sem saber, que ajudem a encontrar Natália, e todas as pistas devem ser investigadas. Eles estão especialmente interessados em falar com qualquer pessoa que tenha visto uma mulher caminhando pela trilha de pedestres Witham Bank West em direção aos Witham Gardens. Eles informaram ter recebido várias pistas investigadas, mas nenhuma revelou o paradeiro de Natália. Quando esse apelo também não resultou em novas pistas, a polícia divulgou imagens de câmeras de segurança da área onde Natália foi vista caminhando pela última vez e do possível suspeito com quem gostariam de falar o quanto antes. Nas imagens, que têm apenas 11 segundos de duração, é possível ver o homem atravessando a Ponte Sluice em um ritmo tranquilo. Acredita-se que ele estava caminhando na mesma direção que Natália, e espera-se que ele a tenha visto antes de seu desaparecimento inexplicável. Se for o caso, ele pode indicar a direção que ela tomou após ser vista, e essas áreas podem ser vasculhadas em busca de pistas sobre seu paradeiro. Vale destacar que ele não é suspeito no desaparecimento dela, sendo apenas uma possível testemunha. Ao ampliar as imagens, vê-se que ele usava blusa cinza de manga longa, calça preta e possivelmente um gorro. O público foi orientado a se manifestar se reconhecer o homem, pois ele pode não saber que é uma possível testemunha. Natália é descrita como tendo cabelo loiro na altura dos ombros, olhos claros e cerca de 1,70 m de altura. Ela tem porte físico mediano e pode ser reconhecida por uma cicatriz acima das sobrancelhas. Ela geralmente usa roupas escuras, mas as autoridades não disseram o que ela vestia na última vez em que foi vista. Se você viu Natália ou tem qualquer informação nova sobre o desaparecimento dela, por favor ligue para o número de emergência 101, mencionando o número do caso PID 119 1580. Também é possível enviar informações pelo número 999. Era 17 de outubro de 1989 e a região da Baía de São Francisco estava pulsando de empolgação. Era a World Series de Baseball e a disputa entre o Oakland Athletics e o San Francisco Giants estava em andamento. Os primeiros jogos ocorreram no Coliseu do Condado de Alameda, em Oakland, e o terceiro seria no Candlestick Park, em São Francisco. Às 17 horas, os jogadores dos dois times locais se reuniram na arena, aguardando para entrar em campo. A partida seria às 17h30 com espera de meia hora. As câmeras gravavam e a World Series de Baseball de 1989 era transmitida ao vivo. Do conforto de suas casas, os torcedores assistiam ao confronto entre os Athletics e os Giants no campo, se perguntando quem venceria o terceiro jogo de uma série de 4 partidas. As telas das televisões ganharam vida, a estática diminuiu e os telespectadores foram recebidos com a imagem do estádio Candlestick Park. A voz de Al se destaca sobre a música de fundo. "Vamos aproximar a imagem de Candlestick Park", disse ele. A câmera aproximou a imagem do estádio enquanto o apresentador anunciava o início da Batalha da Baía. A tela pisca e exibe um close de Michael parado no campo com uma multidão de fãs de beisebol ao fundo. O apresentador falou dos jogos anteriores entre as equipes, citou mudanças na escalação dos Giants e destacou que eles precisavam de 5 vitórias
para ganhar a World Series. 2 minutos após o início da apresentação, às 17h04, televisores por toda São Francisco começaram a chiar e um zumbido sobrepôs o áudio. Ruídos estáticos e barras coloridas distorceram as imagens, e então, em meio ao caos sonoro, a voz de Michael surge novamente, trêmula e assustada, confirmando o que estava acontecendo. "Estamos tendo um terremoto", disse ele em meio ao caos. O terremoto que interrompeu a transmissão ao vivo da World Series de 1989 foi o Loma Prieta, uma ruptura ao longo da falha de San Andreas. O tremor, de magnitude 7,1, teve seu epicentro próximo ao Pico Loma Prieta, nas montanhas de Santa Cruz, ficando 2,4 pontos de magnitude abaixo do equivalente ao maior terremoto já registrado. O tremor sacudiu o chão de Santa Cruz até Oakland, balançando o estádio, rachando o solo, arrancando árvores e danificando prédios. Embora o estádio do Jogo 3 tenha permanecido intacto, o mesmo não ocorreu com o resto de São Francisco. A ABC News, de um helicóptero, cobriu a extensão do terremoto, pairando sobre a área e registrando o que parecia ser as consequências de um furacão categoria 5. Várias seções de inúmeras pontes haviam desabado. Incêndios se espalhavam pela cidade. A fumaça subia para o céu. As estradas estavam danificadas, cabos de energia caídos e muitos prédios vieram abaixo. O desastre causou 5 bilhões de dólares em prejuízos. Nas casas que foram, em sua maioria, pouco afetadas pelo tremor repentino e inesperado, as telas das TVs ainda exibiam uma tela verde com as palavras World Series dominando o primeiro plano. Michael e o co-apresentador diziam: "Não sei se estamos no ar", enquanto o outro completava: "Bem, pessoal, essa é a maior abertura da história da TV." E com certeza foi mesmo. Quando alguém desaparece, a polícia logo busca imagens de câmeras de segurança para ajudar na localização. E é um alívio saber que essas imagens existem. No caso do desaparecimento de Adjani Campbell, de 40 anos, as imagens de câmeras de segurança só aumentaram a preocupação de investigadores e familiares, pois parece que ele fugia de alguém antes de desaparecer. Adjani, mais conhecido por seus amigos e familiares como AJ, foi visto pela última vez na região de Ashton-on-Ribble, em Preston, Lancashire, Inglaterra, no dia 24 de janeiro de 2026. Testemunhas o viram por volta das 22h30, mas não conseguiram dar à polícia mais informações úteis. Quando ele não voltou naquela noite, foi considerado desaparecido e as câmeras do local onde foi visto por último foram verificadas. Foi então que os investigadores fizeram uma descoberta surpreendente que os preocupou com a segurança dele. Nas imagens, AJ pode ser visto correndo em alta velocidade da Stocks Road para Blackpool Road. Ele atravessa a rua enquanto ganha velocidade e permanece no campo de visão da câmera por cerca de 10 segundos. Ao chegar a uma esquina próxima, ele reduz o ritmo para uma caminhada rápida e, sem explicação, atravessa de volta para o outro lado da rua, olhando para trás. Depois ele entra na rua Shelley e some de vista. Outras câmeras da área foram verificadas, mas não mostraram sinais de AJ. A família segue ansiosa por notícias sobre seu paradeiro após essa aparição. Há especulações de que ele estava sendo perseguido, mas, como não aparece mais ninguém nas imagens e ele acaba passando a andar, isso não foi confirmado. A área onde as imagens foram gravadas foi vasculhada pela polícia, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma pista que os levasse ao paradeiro de AJ, e nenhuma outra testemunha apareceu para relatar novos avistamentos. Para refrescar a memória das pessoas e buscar mais pistas, uma foto de AJ foi distribuída em Lancashire, para que testemunhas se apresentem caso o reconheçam. A polícia afirmou que não acredita que AJ esteja em apuros ou tenha feito algo errado. Eles acrescentaram que estão focados unicamente em localizá-lo e devolvê-lo em segurança para seus entes queridos. Disseram que mais buscas serão feitas e pediram ao público que fique atento caso alguém o veja. Nesse caso, devem contatar as autoridades rapidamente para que a área seja devidamente vasculhada.
Sabe-se que é idiota e tem ligações com as regiões de Avenue e Newhall em Preston e que ele também tem vínculos com Londres e Manchester. Parece improvável que ele só tenha se mudado para essas áreas, pois teria contatado a família se fosse assim. O caso é tratado como urgente e os investigadores seguirão qualquer pista recebida. Uma descrição detalhada não foi disponibilizada, mas nas imagens das câmeras de segurança ele aparece usando um casaco preto e um chapéu preto. Em uma imagem divulgada, ele usa o que parece ser uma máscara na boca. Qualquer pessoa que possa fornecer informações adicionais sobre este caso deve entrar em contato com o número nacional de emergência 999 ou ligar para 101 mencionando o registro 1159 do dia 25 de janeiro. A intrusão do sinal de transmissão do Max Headroom, o hack de televisão mais famoso que deixou os telespectadores de Chicago arrepiados no dia 22 de novembro de 1987, um domingo preguiçoso. O noticiário da noite passava ao fundo, com o âncora recitando os fatos do dia, das tragédias às vitórias. Telespectadores ainda se acomodavam na rotina quando a WGN-TV foi interrompida pelo mais assustador hack de TV já visto. O som de estática marcou quando um homem com máscara de borracha do Max Headroom tomou o lugar da redação do telejornal. Desde então, fóruns de discussão online têm falado sobre isso, tentando descobrir quem estava por trás do famoso evento e por quê. Ninguém parecia se perguntando o mesmo sobre a interrupção da Southern Television. Esta última foi muito mais estranha, com características ainda mais sombrias que deixaram o Reino Unido em estado de pânico. A interrupção da Southern Television aconteceu 10 anos antes do incidente do Max Headroom. Era 26 de novembro, quando os moradores do sul da Inglaterra começaram a se acomodar em seus sofás. Era sábado por volta das 5h10 da tarde. Quando Andrew Gardner, da ITN, sentou-se diante da parede amarela do estúdio para discutir um assunto urgente ocorrido no atual Zimbábue. Foi o confronto entre as forças de segurança e o Exército de Libertação Nacional Africano do Zimbábue, e Gardner nem tinha chegado à metade do resumo quando uma oscilação na imagem da TV reacendeu a atenção dos telespectadores. A oscilação persistiu até um zumbido profundo anunciar a frase inicial do invasor. Era uma voz profunda e distorcida que interrompeu o repórter de notícias, dizendo, abre aspas, nós, aqui do Comando Galáctico Ashtar, agradecemos sua atenção. Agora deixamos os planos da sua existência. Que você seja abençoado pelo extremo amor e pela verdade do cosmos. As vocalizações parecidas com as de ET eram nada menos que inquietantes, e o discurso continuou por longos 6 minutos inteiros. Estamos aqui, continuou, e há mais seres na Terra e ao redor dela do que seus cientistas admitem. A comunidade do Sul ficou perplexa com o que ouviu. Quando o pânico diminuiu, a tela tremeu de novo. O logotipo da televisão do Sul agora dominava a TV e, segundos depois, Gardner estava de volta, dizendo que houve uma interrupção de áudio, pedindo desculpas pela falha e que estavam trabalhando para corrigir o problema. Várias teorias seriam sugeridas como possíveis razões por trás da invasão. Porque a ideia de um alienígena interceptar transmissões ao vivo, alegando ser um representante do comando Ashtar, um conceito que existia desde 1952, obviamente estava fora de questão. Em vez disso, telespectadores sugeriram que alguém entediado, com habilidades amadoras de hacking, interceptou o sinal apenas por diversão, para mostrar como era fácil e o resultado disso. Como uma declaração orientava a destruir armas de guerra e debater temas pacíficos, alguns concluíram que poderia ser um esforço genuíno de um grupo pacifista para conter a violência. Suspeitou-se que a invasão televisiva do Sul pudesse ser uma seita tentando recrutar membros. Mas não há provas disso, e essa teoria não condiz com a mensagem da transmissão. Apesar das novas investigações, pouco foi descoberto. O responsável, se identificado pelas autoridades, segue desconhecido pelo público, assim como os motivos da estranha invasão, que até agora permanece um mistério e um momento sombrio para a UKTV.
Várias buscas foram realizadas na tentativa de localizar Samuel Smith, de 66 anos, que está desaparecido desde 2 de março de 2026 e que não entrou em contato com ninguém que conhece desde então. Samuel é natural de Coney, no distrito de Pendle, Lancashire, Inglaterra. Os investigadores disseram estar muito preocupados com o bem-estar dele e pediram ajuda ao público para localizá-lo, pois não encontraram pistas sobre seu paradeiro. Divulgaram imagens de câmeras de segurança mostrando os últimos movimentos conhecidos de Samuel antes de seu desaparecimento. E a polícia tem esperança de que alguém o tenha visto desde o dia em que ele foi dado como desaparecido. Sabe-se que Samuel tem ligações não só com Coney, mas também com a região de Burnley, e os moradores dessas áreas foram orientados a ficar atentos e entrar em contato com a polícia imediatamente caso o vejam. A última vez que ele foi visto foi por volta das 10h30 da manhã do dia 2 de março, coincidindo com imagens de câmeras de segurança de Samuel agora divulgadas ao público. Ele foi visto nas câmeras da Skipton Road, mas seus movimentos depois disso são desconhecidos. Nas imagens, ele é visto caminhando na calçada, mas depois segue em direção à rua e atravessa entre os 2 táxis vermelhos que estão parados. Ele olha para a esquerda antes de atravessar a rua e, após sair do campo da câmera, não é mais visto. Nos dias seguintes, investigadores analisaram horas de imagens de câmeras de segurança buscando Samuel. Mas, infelizmente, esse não foi o caso. Eles também bateram de porta em porta na região para perguntar se alguém viu Samuel, mas sem sucesso. Equipes de resgate de montanha foram enviadas ao reservatório inferior de Fall Ridge para buscar sinais de onde Samuel poderia ter ido. Mas esses esforços também fracassaram, frustrando investigadores e família, pois nenhuma pista foi encontrada. Com o passar do tempo, a família dele se preocupa cada vez mais com seu bem-estar e já fez vários apelos ao público para que informe algo sobre o caso de Samuel, esperando receber novidades em breve. A família dele já entregou à polícia uma foto atualizada de Samuel. Ela foi amplamente divulgada para dar o máximo de divulgação possível ao desaparecimento dele. Quanto mais pessoas virem a imagem, maior a chance de alguém lembrar de um detalhe importante. A polícia também afirmou que está começando a realizar investigações digitais, mas evitou divulgar quais são essas investigações. Podem estar monitorando as contas bancárias de Samuel para ver se há movimentação. Ainda é especulação, pois a investigação segue em andamento. Samuel é descrito como tendo cabelo curto e grisalho e olhos claros. Ele mede cerca de 1,80 m, é conhecido por usar óculos na maior parte do tempo e na época do seu desaparecimento tinha uma barba grisalha e avermelhada. Foi visto pela última vez com casaco e calças pretas, e é possível que estivesse com uma jaqueta de couro preta e uma sacola do supermercado Sainsbury. Se você tiver qualquer informação nova sobre o caso de Samuel, pedimos que ligue para o número de emergência 999 ou, alternativamente, para o 101 informando o registro 0652 do dia 2 de março. Entre meados e o fim dos anos 90, Al Capone era o assunto da cidade. O gangster da era da lei seca americana era uma figura dominante no mundo do crime organizado de Chicago entre 1925 e 1931. Ele se tornaria conhecido como o gangster mais famoso dos Estados Unidos, inspiração para romances e filmes e assunto para os primeiros artistas e youtubers. Uma das atrações em A Lenda de Al Capone era um suposto cofre escondido por ele no porão do Hotel Lexington, seu quartel-general subterrâneo. Este elemento lendário foi o que o apresentador Geraldo Rivera acreditou que renderia um episódio divertido e atrativo para o público. Em 1986, a televisão americana colocou essa ideia em prática e apresentou o especial transmitido ao vivo, O Mistério dos Cofres de Al Capone. Rivera, ainda um apresentador jovem e desconhecido, seria o apresentador dessa transmissão pay-per-view que prometia abrir o cofre recém-descoberto ao vivo na TV. O programa sugeria que revelariam dinheiro, possíveis restos mortais, bebidas contrabandeadas,
armas e outros artefatos esquecidos. Milhões de telespectadores ansiosos sintonizaram para assistir à revelação ao vivo, pagando uma pequena taxa para descobrir o que estava atrás da porta. Rivera leva o público a um passeio por túneis pouco conhecidos sob Chicago, faz entrevistas com quem conheceu Scarface e termina em frente ao Hotel Lexington, agora desgastado e abandonado. Nas 2 horas seguintes, ao vivo, Rivera revela vários aspectos da vida de Al Capone, do hotel, de seus empreendimentos. Até que um pequeno veículo de construção atravessou o cômodo selado de concreto, reabrindo o cofre pela primeira vez, tudo transmitido ao vivo na TV. Ao atravessar a última sessão, porém, Rivera foi obrigado a revelar ao seu público que não havia nada atrás daquela parede. Estava vazio, sem nada de interessante que valesse a pena ter esperado aquelas 2 longas horas. Espectadores de todo o país ficaram desapontados com a revelação, mas pelo menos aprenderam bastante sobre a vida de Al Capone. Acredita-se que um assalto ocorreu em um caixa eletrônico no condado de Morgan em 2025, e não foi apenas mais um crime de oportunidade, já que os investigadores acreditam que os culpados planejaram o crime com bastante antecedência. O assalto ocorreu em uma agência do Traditions Bank em Priceville, Alabama, por volta das 8 horas da manhã do dia 24 de julho de 2025. Naquela manhã, as funcionárias do banco, todas mulheres, estavam reabastecendo os caixas eletrônicos com dinheiro quando foram abordadas por um grupo de pessoas que correram até o local. Assim que chegaram ao local, eles avançaram sobre as funcionárias e exigiram que entregassem todo o dinheiro que tinham com elas. Felizmente, as funcionárias do banco são treinadas para cumprir esse tipo de exigência para que a situação não se agrave e para que elas permaneçam ilesas durante o assalto. Neste caso, elas obedeceram aos assaltantes e entregaram o dinheiro. Os criminosos pegaram o máximo de dinheiro que conseguiram e depois fugiram rapidamente, entrando em um veículo que estava estacionado nas proximidades. A polícia foi acionada e iniciou investigação, mas não encontrou evidências no local que ajudassem a identificar os assaltantes. Mas eles encontraram imagens de câmeras de segurança que agora foram disponibilizadas ao público na esperança de que alguém reconheça pelo menos um desses criminosos que continuam foragidos da justiça. Com a notícia do assalto, mais 4 agências aderiram à investigação. A placa do veículo de fuga aparecia claramente nas imagens, mas depois descobriram que ela tinha sido roubada em Huntsville semanas antes do incidente. Além disso, acredita-se que os assaltantes provavelmente não são de Priceville, já que teriam fácil acesso à área onde o banco está localizado, graças à proximidade com a rodovia interestadual 65. Curiosamente, nenhum assaltante parecia armado, permitindo que os funcionários fugissem para dentro do prédio e avisassem as autoridades sem se ferir. Os investigadores decidiram não divulgar quanto dinheiro foi roubado, mas revelaram que foi uma quantia grande. Apesar de provavelmente serem de fora, espera-se que alguém reconheça os assaltantes e que eles sejam capturados em breve para serem processados. Nas imagens, eles usam roupas escuras, moletons com capuz, luvas e máscaras, exceto um homem de jeans claro. Todos têm porte esguio. O carro em questão é um sedã de cor escura, mas não se sabe se sua recuperação ajudará a identificar os suspeitos. As imagens mostram 3 homens cometendo o crime, mas há suspeita de envolvimento de um 4º. Mas isso ainda não foi confirmado. Foram revelados outros roubos semelhantes em diferentes áreas nas semanas anteriores, mas não se sabe se o mesmo grupo de assaltantes está envolvido. Os investigadores pediram ao público que analisasse as fotos divulgadas e os contatasse se reconhecessem algum culpado. Qualquer pessoa que tenha essas informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Priceville pelo telefone 256-350-4613. Quem ligar pode ficar anônimo se quiser. Era de madrugada do dia 3 de março de 1991, quando Rodney Glenn King,
Bryant Allen e Freddie Helms estavam descendo a rodovia 210 em Los Angeles. Rodney havia bebido na noite anterior e supostamente dirigia acima do limite de velocidade. O veículo em que estavam chamou a atenção do casal de policiais da Patrulha Rodoviária da Califórnia, Tim e Mauney Singer. Eles acenderam as luzes e perseguiram o Hyundai XL. Rodney temia ser acusado de dirigir sob influência de álcool, o que violaria sua condicional. Ele conduziu a polícia em uma perseguição de quase 13 quilômetros para evitar a multa. Por fim, ele percebeu que o esforço era inútil e o carro parou depois de percorrer a estrada a 188 km por hora. Mas quando Rodney parou o veículo, já havia 3 carros e um helicóptero atrás dele. O motorista e 2 passageiros foram ordenados a sair do veículo, esperando uma prisão rápida e uma acusação em seguida, como é o protocolo nessas situações. No entanto, foram recebidos com brutalidade sem precedentes. Allen e Helms obedeceram, mas ainda assim sofreram uma surra perturbadora. Rodney demorou para sair do veículo e, ao sair, a polícia suspeitou que ele estava sob efeito de entorpecentes e acreditou que portava uma arma. Então, conforme ordenado pelo sargento Stacy Kuhn, 4 policiais avançaram e dominaram Rodney. Os 4 eram Lawrence Powell, Theodore Brizeno, Timothy Wind e Rolando Solano, e eles descobriram que Rodney não estava sob efeito de entorpecentes, nem estava armado. Perto dali, um morador, George Holliday, foi acordado pelos sons do confronto que se seguiu e imediatamente começou a gravar. O que ele registrou foi o maior exemplo de abuso de poder, mostrando 53 golpes de cacetete, vários chutes dos policiais e Rodney sendo arrastado pelo asfalto enquanto aguardavam assistência médica. Rodney sofreu uma fratura facial, tornozelo quebrado, dentes quebrados e danos neurológicos permanentes. Naquela noite, o vídeo gravado por Holliday foi divulgado, levando a uma pesquisa que mostrou que 92% das pessoas acreditavam que o policial usou força excessiva. Cerca de uma semana depois, 4 policiais enfrentariam acusações de agressão e uso excessivo de força. O julgamento foi considerado injusto, então um novo júri racialmente diverso seria convocado. O novo julgamento foi marcado para abril de 1992 e após quase uma semana de deliberações, todos os 4 policiais seriam absolvidos. A reação do público a isso foi nada menos que caótica. A reação ficaria conhecida como os Distúrbios de Los Angeles de 1992, uma série de tumultos civis que começaram no centro de Los Angeles em 29 de abril, uma hora depois que o prefeito anunciou a decisão de absolvição. Em protesto a isso, um grupo de adolescentes foi às ruas, buscando vingança contra a comunidade, enquanto dizia: "Isso é pelo Rodney King". Os distúrbios iniciaram com poucos jovens e logo chegaram a centenas. Juntos, invadiram as ruas de Los Angeles, batendo em carros com tacos, saqueando lojas e ateando fogo. Na primeira noite, apesar da agitação, a polícia não fez nada. Receberam ordens para recuar e ignorar ligações ao 911 sobre tumultos e saques. Quando Los Angeles percebeu que a agitação seguia horas após o veredicto, as câmeras começaram a gravar. Nos arquivos da NBCLA estavam as imagens ao vivo que registraram os acontecimentos a partir daquele momento. Em 1 minuto de filmagem bruta, vemos a magnitude do que começou como um pequeno protesto. Incêndios continuam ao fundo, nuvens de fumaça escurecem o céu, imitando um incêndio florestal de grandes proporções. Imagens das ruas revelam ruas tomadas por carros e moradores correndo pelas ruas, levando itens roubados. Repórteres registraram tensão entre polícia e vândalos, com forças de segurança tentando controlar a situação. Carros e bandeiras foram incendiados e vitrines vandalizadas. Foi pura anarquia, transmitida ao vivo para o resto do país testemunhar. Durante 6 dias, a agitação reinou, resultando em vários milhares de feridos, tanto do lado do povo quanto do lado da polícia. Pelo menos 6.000 pessoas seriam presas,
2.000 empresas foram destruídas e US$ 1 bilhão em danos ocorreram em toda a cidade. Em 1993, outro julgamento foi realizado pelo Departamento de Justiça para os 4 policiais que foram vistos como instigadores do levante. 2 policiais pegariam 30 meses de prisão, os demais foram absolvidos, mas demitidos do Departamento de Polícia de Los Angeles. Rodney receberia US$ 3,8 milhões ao final de tudo isso. O Museu de Oakland, na Califórnia, está atualmente trabalhando com a equipe de arte do FBI para descobrir quem roubou cerca de 1.000 artefatos do museu em outubro de 2025. A agência divulgou imagens das câmeras de segurança e pediu que quem reconhecer os 2 culpados os denuncie para que sejam presos. O roubo foi realizado nas primeiras horas da manhã do dia 15 de outubro daquele ano, em um dos depósitos externos do museu. Entre os itens mais valiosos roubados estavam cestos indígenas americanos trançados, mas os ladrões levaram ainda mais. Os itens incluíam joias, daguerreótipos, artefatos de scrimshaw, canetas políticas, fitas de premiação, fichas de souvenir e até laptops que foram deixados no local pelos funcionários. Embora a maioria desses tipos de roubos seja planejada com bastante antecedência, a polícia acredita que esse foi um crime de oportunidade e que os ladrões simplesmente estavam no lugar errado, na hora errada. O roubo aconteceu por volta das 3h30 da manhã, enquanto não havia funcionários de segurança de plantão no armazém. Mas o prédio tinha alarmes e câmeras de segurança, porém eles não dispararam quando os 2 criminosos entraram. Na manhã seguinte, os funcionários chegaram para seus turnos e ficaram em estado de choque ao perceberem que havia ocorrido um roubo. Eles precisaram identificar quais artefatos faltavam e descobriram que cerca de 1.000 foram roubados. Avaliadores de seguros continuam trabalhando para definir o valor desses itens. Enquanto isso, o FBI divulgou imagens de segurança que flagraram os 2 homens em ação naquela manhã. Ela mostra um homem entrando no quadro por baixo da câmera e outro se aproximando do outro lado da sala. Seus rostos estão cobertos por máscaras e, apesar de andarem rápido, não demonstram pânico nem muita pressa em concluir a tarefa nefasta. Outra câmera externa mostra um dos homens caminhando em direção e depois se afastando dela, segurando um pano sobre a boca e o nariz para esconder a identidade. Todos os artefatos armazenados nesta instalação não serão exibidos no museu, mas ainda possuem valor cultural. Por isso, investigadores fazem o possível para identificar os culpados e devolver os itens à instalação a que pertencem. Como não buscavam itens específicos, acredita-se que entraram por acaso no prédio e, no impulso, decidiram roubar o máximo de artefatos. O primeiro dos 2 ladrões é descrito como tendo porte magro e vestindo jeans azul, camisa xadrez de manga longa, máscara facial branca, touca preta e sapatos pretos. O segundo tinha porte robusto, vestia calça azul, moletom azul com capuz, luvas pretas e tênis branco com detalhes pretos. O FBI ainda não revelou se suspeita de outros envolvidos no roubo, mas acredita-se que os 2 homens agiram sozinhos. Resta saber o que os culpados farão com os bens roubados, já que provavelmente será difícil vendê-los para empresas legalizadas. Qualquer pessoa que reconhecer esses homens deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Oakland pelo telefone 510-238-3955. 51. Antes dos smartphones e redes sociais, equipes de notícias de várias emissoras iam ao local dos eventos, sacavam suas câmeras e gravavam as cenas, permitindo que os telespectadores acompanhassem acontecimentos que não podiam ver pessoalmente. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004, quando repórteres e cinegrafistas da Sky News correram para o helicóptero e seguiram para a Indonésia. Acordados pelo som assustador de gritos e berros vindos da praia, moradores e turistas viam suas casas rapidamente sendo invadidas por uma água escura e estrondosa. Os habitantes se viram lutando por suas vidas em um pesadelo onde o tempo parecia suspenso.
A sensação de pânico e as águas negras vieram de um terremoto de magnitude 9,1 que atingiu instantes antes a costa oeste do Sumatra do Norte. Por volta das 8 da manhã, horário local, o chão tremeu forte, sacudindo o suficiente para gerar um tsunami nas profundezas do oceano. Pelas próximas 7 horas, uma série de ondas oceânicas imensas devastou regiões costeiras até o leste da África, com Indonésia, Sri Lanka e Tailândia entre os países mais afetados. Em algumas áreas, as ondas chegaram a atingir 9 metros ou mais quando alcançaram a linha costeira, devastando o litoral. Do alto, a Sky News cobria os danos, mostrando o evento angustiante ao mundo, distante daquele acontecimento infernal. As imagens aéreas mostravam casas espalhadas, algumas apenas parcialmente de pé, em meio ao que parecia um pântano. Poucas árvores permaneceram intactas em meio ao caos, com prédios inteiros desabados ao lado delas. Flutuavam como troncos ocos descendo um rio, pedaços de destroços, veículos, estradas e outros fragmentos de infraestrutura. Casas haviam sido arrancadas de suas fundações e levadas pela maré até se acumularem em um único ponto de acúmulo, formando o que parecia uma paliçada agrupada. O resto do terreno fora nivelado pela força das ondas. O tsunami causou grande destruição e muitas mortes ao longo da orla do Oceano Índico. O tsunami, do dia seguinte ao Natal, substituiu seu predecessor como um dos maiores desastres naturais já registrados, atingindo 15 países e afetando duramente o norte de Sumatra. As pessoas ficaram desabrigadas, algumas desaparecidas, quase não havia comida, era difícil achar água potável e conseguir atendimento médico era muito difícil. A situação piorou porque trabalhadores humanitários tinham dificuldade de acesso devido a estradas destruídas e à guerra civil em curso. A região também sofreria danos ambientais a longo prazo, com resorts, terras agrícolas, vilarejos e áreas de pesca completamente destruídos ou inundados com destroços ou água salgada que envenenou as plantas. O prejuízo econômico chegaria a quase 5 bilhões de dólares, com 141 mil casas perdidas, 8 portos destruídos e 4 depósitos de combustível destruídos. Foi catastrófico. A polícia de Las Vegas anunciou em 2025 que o FBI está oferecendo uma recompensa para quem puder fornecer informações sobre um assalto que aconteceu em um cassino da cidade e divulgaram imagens de câmeras de segurança do criminoso em questão. O incidente aconteceu por volta das 10h30 da noite, no dia 13 de novembro daquele ano, quando um homem mascarado entrou no Rampart Casino em Las Vegas com apenas uma coisa em mente: fugir com o máximo de dinheiro possível. Os investigadores revelaram que o criminoso entrou no cassino pela garagem, e nas imagens de segurança daquela noite, fica claro que ele planejou o roubo por um bom tempo, já que chegou preparado com o rosto escondido das câmeras. Ele estava vestido com uma jaqueta de segurança azul e amarela, calças escuras, uma máscara preta, capacete balístico, luvas e óculos de sol azuis. Ele sabia que o roubo seria registrado pelas câmeras, então tomou cuidado para que seu rosto ficasse apenas parcialmente visível para os funcionários que estavam de plantão na hora. As imagens mostram um funcionário do cassino atrás de uma mesa na área conhecida como o caixa. Em seguida, o assaltante se aproxima. Mas, neste momento, o funcionário não sabe que um assalto vai acontecer. O homem se apoia no balcão e fala com o caixa, mas um segurança próximo parece ter notado as roupas estranhas que o homem está usando e se aproxima dele por trás. Provavelmente, ele estava prestes a pedir para o homem tirar o capacete e os óculos escuros, mas assim que o assaltante o viu, ficou assustado. Ele se afastou do balcão e sacou uma arma grande, apontando-a para o segurança. O segurança ergueu as mãos como instruído e se afastou do balcão. O assaltante retornou ao balcão e então as imagens divulgadas se encerram. O caixa atendeu às exigências e entregou o dinheiro que estava no caixa naquele momento. Mas essa não é a única gravação do suspeito.
Outra câmera flagrou a fuga dele de bicicleta, mostrando-o pedalando com uma bolsa cheia de dinheiro. Funcionários do cassino também ligaram para o 911 e avisaram a polícia sobre o roubo recente. A Polícia Metropolitana de Las Vegas atendeu ao chamado e foi até o local do cassino, na altura do número 200 da Rampart Boulevard, em Summerlin. O valor roubado não foi divulgado, pois a investigação segue em andamento. Mas, pelo tamanho da bolsa com que o assaltante fugiu, presume-se que seja uma grande quantia. O FBI se juntou à investigação e está oferecendo uma recompensa de $5.000 para quem fornecer informações que levem à identificação e prisão do culpado. Qualquer pessoa com essas informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas pelo número 702-828-3591 ou com o Crime Stoppers pelo 2-385-5555. Obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas, meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo.